Olá, crianças! Hoje é segunda-feira, nós temos aula de português, então, né? A Pro vai começar fazendo a correção daquela atividade sobre sinais de pontuação que a gente fez na aula passada, tá? A Pro tinha trabalhado com vocês, né? Que os sinais de pontuação, eles são muito importantes, porque a gente usa eles para poder organizar o nosso texto, para que o nosso texto fique bem escrito, para que a pessoa que vá ler realmente possa compreender a mensagem que a gente quis passar. Se a gente escrever um texto e não usar a pontuação correta, dificilmente a pessoa que vai ler vai entender. Por isso que a gente tem que saber a hora de usar a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, tá? A Pro tinha passado para vocês, então, uma atividade, a primeira atividade, que era para vocês, deixa eu achar a atividade aqui. Aqui. Tinha um pôster, né, que vocês tinham que ler, que estava falando sobre a vírgula, tá? No pôster tinha 5 exemplos de uso e efeito que a vírgula pode produzir. E aí, o que eles fizeram? Eles escreveram a mesma frase, uma usando vírgula e a outra com a vírgula em um outro lugar. E aí, vocês tinham que explicar o sentido de cada frase, que ia mudar, porque dependendo do lugar que a gente coloca a vírgula, a frase muda de sentido, tá bom? Não precisa ter ficado necessariamente igual a Pro vai explicar agora. Vocês vão usar as palavras de vocês, mas a Pro vai explicar mais ou menos o sentido de cada frase então, tá bom? A primeira frase dizia assim: não, vírgula, espere. O que significa essa frase então? Essa frase alguém está dizendo que é para outra pessoa esperar alguém, né? E a frase de baixo daí dizia: não espere, sem vírgula. O que vocês tinham que colocar nessa frase, então? Que nesta frase, alguém está dizendo para outra pessoa não esperar. Vocês conseguem ver a diferença? Se eu digo assim, ó, não, espere. Estou querendo dizer, não vá agora, espere um pouquinho. E se eu digo, não espere, estou querendo dizer, pode ir, não precisa esperar. Então, aqui a vírgula tem um papel bem importante, né? Ou a pessoa espera, ou a pessoa não espera. A segunda frase dizia assim: isso só, vírgula, ele resolve. Qual é o sentido dessa frase, então? Aqui ele está dizendo que alguém resolve apenas isto. Esta coisa, ele resolve. Esta coisinha, né? E na outra frase tá assim: isso, vírgula, só ele resolve. Aqui tá dizendo que apenas ele resolve isso. Ninguém mais. Quer dizer que só ele faz aquilo ali muito bem feito e mais ninguém resolve, somente ele. E na frase, na de cima, dizia que alguém resolvia só aquela coisa, só uma coisinha. Diferente, né? A outra frase tinha assim: aceito, vírgula, obrigado. Qual é o sentido dessa frase? A pessoa está aceitando alguma coisa e está agradecendo, né? A outra frase está sem vírgula. Aceito, obrigado. Qual é o sentido dessa frase, então? Alguém diz que aceita, mas aceita de maneira obrigatória. Ela não queria aceitar, mas ela aceitou. Sentidos diferentes, então, por causa da vírgula, ok? E a última frase dizia assim: esse, vírgula, juiz é corrupto. Qual era o sentido dessa frase, então? Alguém está acusando uma outra pessoa de corrupta e está se colocando no lugar de juiz, né? E na frase de baixo, sem vírgula, esse juiz é corrupto. Alguém está acusando determinado juiz de corrupto, está dizendo que aquele juiz
é corrupto, certo? Então, perceberam? Nas 4 frases, a vírgula, ela teve um papel importante, né? Ela desempenhou, ela fez a frase mudar de sentido. E na última, que dizia assim, não quero ler. Qual é o sentido dessa frase? Alguém está dizendo que não quer ler nada naquele momento. E a outra frase dizia, não, vírgula, quero ler. Alguém afirma que quer ler, negando o contrário. Ela diz, não, eu quero ler, como se alguém tivesse dito para ela que ela não queria, e ela está dizendo, não, eu quero ler sim, certo? 2 sentidos diferentes, então, ok? Na 11, dizia assim, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Ela pode sumir com... Aqui ela está querendo dizer que às vezes a vírgula, ela pode sumir com o dinheiro da gente. Por exemplo, na letra A, ela tinha R$234. Se colocar uma vírgula, como ele fez na alternativa B, fica com apenas R$2,34. Ou ela pode ser a solução, como lá deu 2 exemplos. Vamos perder, nada foi resolvido. E na outra, vamos perder nada, vírgula, foi resolvido. Só trocou a vírgula de lugar, a frase mudou de sentido, perceberam? Daí tinha uma atividade assim. As tiras da Mônica foram criadas usando apenas a linguagem não verbal. Não tem nada de texto escrito ali. Aí eles falaram para vocês ler e criar fala para os personagens empregando os seguintes sinais gráficos. Tinha que usar o ponto de interrogação, que era o ponto de pergunta, né? O ponto de exclamação, aquele ponto de admiração, de entusiasmo, de medo, de susto, a vírgula e o ponto final. Então, daí vocês criaram as falas ali para os personagens de vocês, usando a pontuação, ok? Essa era a atividade, então. E a última atividade era aquela do Snoopy, né? Tinha uma atividade lá do Snoopy, que dizia assim, agora leia a tira abaixo do cartunista norte-americano Charles Schulz. E daí lá tinha um desenhinho do Snoopy e ele usava, além das ilustrações do Snoopy do Charles, ponto de pergunta, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Daí tinha umas perguntinhas para vocês responder sobre esse texto, né? A primeira dizia assim, essa tira é narrada basicamente apenas por meio da linguagem não verbal, porque não tem nada escrito, né? Exceto pela presença de 2 sinais de pontuação. Quais sinais são esses? Ficou fácil, era só olhar lá, né? Então, eu tinha que responder ponto de interrogação e ponto de exclamação. Na 6, o que esses sinais gráficos expressam? O que vocês tinham que responder? Que o ponto de interrogação expressa uma pergunta, uma exclamação, uma dúvida. E ele é usado em frases interrogativas, né? E o outro lá, o ponto de exclamação, ele é usado para dar ordens, né? Quando a gente vai mandar alguma coisa, para mandar alguém parar de fazer alguma coisa, como ali na figurinha, ok? Expressa emoções também, né? A 7. Qual é o efeito de humor produzido pelos sinais de pontuação na tira? O que vocês tinham que explicar aqui? Que o Charlie encontrou o cachorrinho dele, né? O Snoopy, olhando para o céu. E pergunta por que o Snoopy estava olhando lá para o céu. E, na verdade, o Snoopy só estava querendo pregar uma peça nele, né? Quando ele foi olhar para o céu também para ver o que o Snoopy estava vendo, o cachorro veio, comeu o lanche dele, que ele estava comendo, e ele ficou surpreso, sem ter o que fazer, né? Com aquela carinha de triste, certo? A 8. Você acha que o Snoopy pregou uma peça no Charlie Brown? Justifique sua resposta.
Aí ali vocês que vão ter que dizer se vocês acham que ele pregou uma peça fazendo aquilo, fazendo de conta que estava olhando para o céu e não tinha nada, ou vocês acham que não, e daí vocês dizem por quê, tá bom? E a 9 era para vocês criar frases para substituir aqueles sinais de pontuação. Então, lá onde o Charlie Brown só fez o sinal de interrogação, vocês tinham que criar uma frase, por exemplo, o que será que o Snoopy está vendo lá em cima? Era uma frase, né? E aonde tinha o ponto de exclamação também, vocês deveriam criar uma frase, por exemplo, puxa, ele me enganou. Tá? Não precisa ser guarda-pro, mas parecida com isso que tenha a ver com a história, ok? Continuando a aula de hoje, então agora hoje a gente vai começar o assunto de hoje mesmo. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre um gênero textual diferente do que a gente estava vendo nas aulas passadas. A gente estava trabalhando com poemas, né? Que era um texto escrito em versos, estrofes, trabalhava com rimas. Hoje a gente vai mudar um pouquinho, então. A gente vai trabalhar hoje sobre o gênero textual reportagem, tá? Reportagem é um gênero que circula na esfera jornalística, que pode ser lido em jornais ou em revistas. Na maioria das vezes, quem não tem o hábito da leitura, né, ou que não tem acesso ali a jornais impressos ou revista, também tem acesso às reportagens só porque ouve, né, ou vê. Quando a gente está vendo televisão, quando a gente está vendo os jornais, né, às vezes no fim do dia com o pai e a mãe, aquelas notícias que a gente vê ali são reportagens, né? As reportagens, elas surgem quando acontece alguma coisa, alguém vai lá, pesquisa, né? Colhe fatos, vê o que aconteceu e escreve um texto. Quando é uma reportagem escrita, né? Escreve um texto sobre aquilo que aconteceu para informar as pessoas daquele fato. Ou, no caso da televisão, eles vão lá, filmam, né, o fato e contam através da oralidade aquilo que aconteceu lá. A gente tem acesso a reportagens, então, de diferentes formas, né? A gente pode ouvir no rádio uma reportagem, a gente pode ver uma reportagem na TV, ouvindo também, né? A gente pode ver uma reportagem escrita, então, em jornais ou em revistas. Hoje em dia, com o acesso à internet, a gente pode ver também reportagens nas redes sociais, né? Às vezes no Facebook tem algumas reportagens, nem sempre são confiáveis, né? Mas algumas a gente pode confiar, mas não dá para confiar em tudo que a gente lê lá. Algumas reportagens, às vezes, elas não são fidedignas, que a gente diz. Às vezes eles não fazem uma pesquisa bem elaborada ou colhem as notícias, né, assim, de não fonte segura e acabam fazendo reportagens também não fiéis. Por isso que a gente sempre tem que selecionar os sites que a gente costuma ler. Se a gente quer ler uma reportagem sobre determinado assunto, a gente tem que procurar fontes confiáveis, tá bom? Até para a gente ter certeza do que realmente aconteceu, para a gente poder se inteirar daquele assunto de maneira real, né? E não baseada em coisas que pessoas não confiáveis disseram, tá? A notícia, então, como a Pro disse, ela tem a função de informar o leitor ou o telespectador, no caso da televisão, né? Sobre alguma coisa que aconteceu. Ela pode ser descritiva, quando ela só vai descrever, né, e descrever aquilo que aconteceu. Ela pode ser opinativa, quando o repórter ou o escritor que está escrevendo fala sobre o que aconteceu e ele dá a opinião dele sobre aquilo. Ele diz se ele achou legal, se ele não achou legal, por que que ele não achou legal, ou por que que ele apoia aquele tipo de acontecimento. Tá? E ela pode ser também expositiva, quando ele mostra os detalhes, né? Na televisão, geralmente, eles mostram, eles expõem as pessoas que estão envolvidas, eles expõem o lugar onde aconteceu as coisas. Quando é na TV,
quando trabalha com imagem, né, sem ser a fotografia, no caso do jornal e da revista, a expositiva ela acontece de forma mais natural, porque a gente consegue ver todo o contexto, né? Com um texto profundo e detalhado, o leitor ou o telespectador, então, ele fica sabendo tudo o que aconteceu, mas ele recebe essa informação com base na opinião de quem escreveu ou de quem está relatando aquilo, que, como a Pro disse, cada pessoa faz isso de uma forma. Então, nem sempre, todas as reportagens que a gente vê, a gente tem que confiar 100% nelas. Aí, a atividade de hoje é a seguinte: a Pro vai mandar para vocês uma atividade do nosso livro de língua portuguesa. A Pro vai digitalizar e mandar para vocês. A gente vai trabalhar com o gênero textual reportagem, então. A reportagem que a gente vai ler se chama Escolas Estaduais têm cardápio sem carne em segundas-feiras, onde vai estar convidando a gente a refletir um pouquinho sobre essa temática, sobre o uso da carne na nossa alimentação, sobre alimentação vegetariana e tal. O que eu quero pedir para vocês? Vocês vão ler a reportagem, então, são 2 folhas, mas tem algumas figuras, né? Algumas imagens no meio, então é um texto pequeno. E depois da reportagem tem também um box, vai estar lá um quadradinho cor-de-rosa, que tem um texto ali também. Eu quero que vocês leiam essa parte do box também, porque ela vai elucidar um pouquinho melhor a parte da reportagem, vai auxiliar nós a entender, vai nos auxiliar a entender um pouquinho melhor a reportagem, o tema da reportagem. Depois de vocês lerem, entenderem do que se trata a reportagem, vocês vão fazer a interpretação do texto. É uma interpretação, são 8 perguntinhas somente, é uma interpretação bem mais fácil do que aquelas que a gente vinha fazendo nas outras aulas, né? Dos poemas, porque lá a gente estava trabalhando a questão do eu lírico, daí é mais difícil, né? Quando fala de sentimentos, se colocar no lugar do eu lírico. Aqui não, vocês vão só ler a reportagem, tentar entender e depois responder as questões, então, que a interpretação vai trazer para vocês, ok? Bom trabalho!